Agora o exemplo 2, item A, resolver essa equação, né? Log na base 2 de x ao quadrado mais x menos 4 igual a 3. Mesma linha de raciocínio, pessoal. Condição de existência. Condição de existência. Bom, o que tem que acontecer com x ao quadrado mais x menos 4? Tem que ser maior do que zero, porque ele é logaritmando desse logaritmo. X ao quadrado mais x menos 4 tem que ser um número maior do que zero. Pronto. Esse é o passo 1 da resolução de uma equação logarítmica, né? Estabelecer a condição de existência. Agora o passo 2 é resolver a equação. Olha só, pessoal. Na intenção da gente resolver essa equação como a gente fez com as equações anteriores, eu vou fazer o seguinte. Esse 3 eu vou escrever como um logaritmo de base 2. Professor, como assim? Devagarzinho para você entender. Uma das consequências da definição que a gente estudou aí anteriormente diz que log de a elevado a n na base a, isso é igual a n. Essa propriedade é importantíssima quando você olha para ela da direita para a esquerda. Ela, analisada da direita para a esquerda, ela diz pra gente que você consegue, que é possível escrever qualquer número real como um logaritmo de qualquer base. Olha que bacana. Você pode escrever qualquer número real como um logaritmo de qualquer base. Por exemplo, se você quiser escrever o 7 como um logaritmo de base 5, basta vir aqui nessa relação, considerar n igual a 7 e o a igual a 5. Aí você vai ter log de 5 elevado a 7 na base 5. Pronto, acabei de escrever o 7 como um logaritmo de base 5. É assim que a gente procede para escrever números na forma de um logaritmo. Então, o que eu vou fazer? A fim de usar a propriedade anterior que a gente estava fazendo, que a gente estava usando para resolver equações, eu vou escrever esse 3, tá vendo? Como um logaritmo de base 2. Assim eu vou obter log na base 2 de x ao quadrado mais x menos 4 igual a log de quem? Agora eu vou escrever o 3 como um logaritmo de base 2. O que a gente vai fazer? Vem aqui nessa igualdade, tá vendo? Aqui nessa relação, considera o n igual a 3 e o a igual a 2. Aí vai ficar log de 2 ao cubo na base 2. Excelente, excelente, não é verdade? Essa propriedade é importantíssima, não pode esquecer não, né? Possibilita você escrever qualquer número real como logaritmo de base qualquer. Logicamente, a base maior do que zero, diferente de 1. Bom, o que eu tenho agora? Eu tenho agora, pessoal, uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base 2. A propriedade diz que a gente pode cortar aqui os logaritmos, olha, e igualar os logaritmandos, ou seja, x ao quadrado mais x menos 4 igual a 2 ao cubo. E aí eu tenho certeza que você já observou que isso aqui que a gente fez é equivalente a usar a definição, né? Não é equivalente a usar a definição? Se você pensar na definição de logaritmo aqui, o que você vai obter? 2 ao cubo igual a x ao quadrado mais x menos 4. Ou seja, x ao quadrado mais x menos 4 igual a 2 ao cubo. Então você pode estar pensando nesse tipo de equação logarítmica na definição de logaritmo ou em escrever esse número que aparece depois da igualdade na forma de um logaritmo. Para equações não tem problema nenhum, pessoal. Você pode fazer de uma ou outra forma. Só que quando a gente estiver falando de resolvendo inequações logarítmicas, quando a gente estiver verificando assim, como resolver inequação logarítmica, convém a gente usar essa primeira parte aqui, né? Escrever o número que aparece aqui depois da igualdade como logaritmos, tudo bem? Mas aqui para a equação, usa a definição, do jeito que está melhor. Vamos resolver agora? Continuar? Agora você vai obter x ao quadrado mais x menos 4, o 2 ao cubo dá 8, para o primeiro membro menos 8, igual a 0. Ou seja, x ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Bom, quais são as soluções? Será que a gente consegue fazer por soma e produto também? Quais são os dois números tal que a soma dá o b com o sinal trocado? Então, estou procurando dois números x1 e x2, tal que a soma dá menos 1, e o produto entre eles, pessoal, vai dar menos 12, dá exatamente o valor de c. A soma é o b com o sinal trocado e o produto é exatamente o valor de c. Isso só funciona, logicamente, quando a aqui for 1. Quais são esses dois números? Quais são os dois números tal que a soma é menos 1 e o produto menos 12? É o menos 4 e 3, não é verdade? Não, menos 4 e 3, olha. A soma dá menos 1 e o produto dá menos 12. Excelente, excelente. Bom, esse é o passo 2. Bom, o passo 3
seria... professor, por que você está usando o verbo no passado? Seria verificar a condição de existência. Mas já vou te adiantar que nesse tipo de equação, essas duas soluções vão satisfazer a condição de existência devida a essa igualdade aqui, olha. O x² mais x menos 4, que é o que aparece aqui, olha, eu impus que seja igual a 8. Então, esse menos 4 e 3 satisfaz essa igualdade, ou seja, x² mais x menos 4 vai ser 8, que vai ser maior do que 0. Não precisa, então, verificar aqui a condição de existência. Tudo bem? Mais um exemplo, vamos lá. Exemplo B, mesma linha de raciocínio. Primeiro, condição de existência. Condição de existência. O 2x² menos 3x mais 2 tem que ser maior do que 0. Pronto, esse é o passo 1. O passo 2 é resolver a equação, né, usando tudo que a gente conhece aí de logaritmo. E nesse caso, conforme a gente viu no exemplo anterior, eu posso estar pensando na definição de logaritmo, né? Essa aqui ó, 3/5 elevado a 0 igual a 2x² menos 3x mais 2, ou o contrário, 2x² menos 3x mais 2 igual a 3/5 elevado a 0. Pronto. 2x² menos 3x mais 2 igual a 3/5 elevado a 0, que é 1. Bom, 2x² menos 3x, aqui esse 1 para o primeiro membro, vai ficar 2 menos 1, 1. Mais 1 igual a 0. Olha só, pessoal. Essa equação de segundo grau não dá para a gente resolver por soma e produto como a gente fez nos exemplos anteriores, não. Aquela história que é de resolver por soma e produto só funciona quando o parâmetro A aqui for 1. Nesse caso, tem jeito não, fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente obtém x é igual a menos b, o parâmetro b é menos 3, com menos da fórmula mais 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, depois menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes 1 dá menos 8 mesmo. Sobre 2a, o parâmetro a é 2, 2 vezes 2, 4. Então, o x vai ser igual a 3, mais ou menos 9 menos 8 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Sobre 4. Primeira solução, x1 vai ser 3 mais 1 sobre 4. 3 mais 1 dá 4, dividido por 4 dá 1. Segunda solução, agora o x2 é 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 dá 2 sobre 4, que simplificando dá 1 meio. Excelente, excelente. Bom, esse é o passo 2, né? É o passo 2. O passo 3 seria verificar se esses dois números satisfazem a condição de existência. Mas eles satisfazem por quê? Devido a essa igualdade. Eu já estou impondo que 2x² menos 3x mais 2 é igual a 1, que vai ser maior do que 0. Tudo bem? Item C, resolver essa equação. Logaritmo na base 1/5 de logaritmo de x na base 1 meio igual a menos 1. Então tá, inicialmente, condição de existência. Esse exemplo aqui é bacana, pessoal, condição de existência. Bom, observe, esse x aqui, ele é logaritmando desse logaritmo que está na base meio. Então ele tem que ser maior do que 0. Agora, vê se você concorda comigo. Todo esse parênteses aqui, ele é logaritmando desse logaritmo que está na base 1/5. Então, ele também tem que ser maior do que 0. E aí você vai escrever log de x na base 1 meio tem que ser maior do que 0. Pronto. Condição de existência. Tá aqui. X maior do que 0 e o log de x na base meio maior do que 0. Bom, agora, passo 2 é resolver essa equação. Vamos pensar na definição, né? Então, se isso aqui ocorre, por definição de logaritmo, significa que 1/5 elevado a menos 1 é igual a log de x na base meio. Ou o contrário, log de x na base meio é igual a 1/5 elevado a menos 1. Por mais, log de x na base meio é igual a 1/5 elevado a menos 1 é 5, né? Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Vai ficar o inverso de 1/5 é 5 elevado a 1 e 5 elevado a 1 é o próprio 5. Excelente. Novamente a definição de logaritmo. O que você vai ter aqui? 1 meio elevado a 5 é igual a x, ou seja, x é igual a 1 meio elevado a 5.
Bom, então o x vai ser igual a 1 elevado a 5 é 1 mesmo, sobre 2 elevado a 5, 32. Pronto, pronto, pronto. Bom, o passo seguinte é verificar se essa solução satisfaz aqui as condições de existência, né? Então, o x é maior do que zero? É assim, 1 sobre 32 é maior do que zero. Agora, o log de x na base meio vai ser maior do que zero? Vai, você observa aqui nessa igualdade, olha. O log de x na base meio é 5. Tá vendo? Assim, é maior do que zero. Então, esse x aqui satisfaz as condições de existência e, portanto, a solução dessa equação logarítmica é 1 sobre 32. Excelente. Vamos lá, vamos lá. Agora, o item D, olha que equação bonita, né? Mas tá bom, vamos lá. Seguindo os passos, inicialmente, a condição de existência. Condição de existência. Bom, o que a gente observa? Que x menos 1 é logaritmando desse logaritmo que está na base 3. Ele tem que ser maior do que zero. Então, você escreve lá, x menos 1 maior do que zero. Que mais? Todo esse colchete aqui, tá vendo? Todo esse colchete, ele é logaritmando desse logaritmo que está na base raiz de 5. Então, ele tem que ser maior do que zero. Ou seja, 3 mais 2 vezes o log de x menos 1 na base 3 tem que ser maior do que zero. Bacana, não é verdade? Pronto, então está aí o passo 1, a condição de existência. O passo 2 é a gente resolver a equação. Então, pensando aqui na definição de logaritmo, a gente vai obter raiz de 5 elevado a 2 igual a tudo isso aqui que está dentro do colchete, ou o contrário, né? O que está dentro do colchete, que é o 3, mais 2 vezes o log de x menos 1 na base 3, igual a raiz de 5 ao quadrado. Um pouco mais, 3. Esse 3 aqui está somando, já vou passar para o segundo membro subtraindo. Aí você vai obter 2 log de x menos 1 na base 3, igual a raiz de 5 ao quadrado vai dar 5, e o 3 para o segundo membro, menos 3. Um pouco mais, 2 log de x menos 1 na base 3, igual a 5 menos 3, 2. Ou seja, o log de x menos 1 na base 3 igual, olha só, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Aí vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Novamente, a gente pode pensar na definição de logaritmo e escrever 3 elevado a 1 igual a x menos 1, ou o contrário, x menos 1 igual a 3 elevado a 1. Aí você vai concluir que o x vai ser quem? Esse menos 1 para o segundo membro vai ficar mais 1. Então, 3 mais 1, 4. Aí, ó, x igual a 4. Pronto, pronto. Esse é o passo 2, resolver a equação. O passo 3 é você verificar se esse x igual a 4 satisfaz a condição de existência. E vai satisfazer, né? Porque se x é 4, olha o que você vai ter aqui. O 4 menos 1... vai ser 3, vai ser um número maior do que zero. Na verdade, nem precisava verificar essa primeira condição, porque a gente já tem aqui ó, o x menos 1, a gente impôs que seja igual a 3, que é maior do que zero. E pela mesma linha de raciocínio, você vai verificar que não precisa verificar essa segunda condição de existência, não precisa a gente ficar substituindo o x aqui, porque a gente já impôs que, olha aqui, ó, o 3 mais 2 log de x menos 1 na base 3, que é o que aparece aqui, ó, igual a 5, que é maior do que zero. Tudo bem? Então, a solução dessa equação realmente é o 4. Excelente. Agora o item E para a gente finalizar esse exemplo 2, resolver essa equação logarítmica. Essa aqui é um pouquinho mais interessante, não é verdade? Então, mas vamos lá. Inicialmente, condição de existência. Condição de existência. Bom, o x, tá vendo? É logaritmando desse logaritmo, então ele tem que ser maior do que zero, né? A gente deve ter aqui x maior do que zero. Aqui também, né? X maior... Pronto, a condição de existência é x maior do que zero. É o passo 1. O passo 2 é a gente resolver a equação. E aí, pessoal, o aluno desavisado, que não é seu caso, pode pensar o seguinte, olha, aqui eu vou escrever 3 log de x na base 0,5 menos... Esse 2 aqui vem para frente com esse 3 vai ficar 6 log de x na base 0,5 menos 18 vezes log de x na base 0,5 igual a zero.
Quem vai fazer isso é o aluno desavisado, não é seu caso. Isso aqui não pode fazer não, menino. Isso aqui não pode fazer não. Mas, professor, e aquela propriedade que diz que o log de A elevado a N na base B é igual a N vezes log de A na base B? Ou seja, você não diz pra gente que toda vez que eu tiver o logaritmo de uma potência, o expoente da potência vem pra frente do logaritmo multiplicando? Você tem toda razão. Mas isso só funciona quando tiver um logaritmo de uma potência. Não é o que está acontecendo aqui, pessoal. Esse expoente 3 aqui, esse 3 aqui, não é expoente do x. Não é expoente do x. Se fosse expoente do x, você estaria certíssimo. Aqui o contexto é diferente. Quem está elevado ao cubo é o log de x na base 0,5. Não é o x sozinho. Perceberam a diferença? De tal forma que a gente vai concluir o seguinte, ó, log de x na base 0,5 ao cubo, isso é diferente de log de x ao cubo na base 0,5, são coisas diferentes. Aqui quem está elevado ao cubo é o logaritmo, aqui quem está elevado ao cubo é o x, que é o logaritmando. Nesse caso aqui, você pode aplicar a propriedade. O 3 é expoente aqui, vem multiplicando, 3 log de x na base 0,5. Perceberam a diferença? Essa mesma escrita aqui, olha, também pode ser assim, ó, log ao cubo de x na base 0,5. Então, essas duas coisas aqui significam a mesma coisa, tá bom? Essas duas escritas significam a mesma coisa. Então, feita essa observação, vem aquele questionamento, professor, e agora? O que nós vamos fazer para resolver essa equação? Pessoal, aqui é o seguinte, toda vez que você estiver resolvendo uma equação ou inequação, qualquer que seja a equação ou inequação que você estiver resolvendo, e nessa equação ou inequação aparecer coisas iguais, convém você fazer uma substituição. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho 3 parcelas, tá vendo? E nessas 3 parcelas está aparecendo log de x na base 0,5. Vou fazer uma substituição. Como assim, professor? Assim, olha só. Vou convencionar, pessoal, que o log de x na base 0,5 é igual a y. Pronto. Vou promover essa substituição. Em vista dessa substituição, esse primeiro membro aqui, o log de x na base 0,5 ao cubo, vai ficar o quê? Y ao cubo. Y ao cubo. Menos 3 vezes, aqui vai ficar o quê? Y ao quadrado. Menos 18 vezes, aqui vai ficar o quê? Y igual a 0. Excelente, excelente. Olha só, por que convém a gente promover essa substituição? Olha para a primeira equação, olha para a segunda equação que a gente obteve. Olha para a equação que a gente obteve. Qual está mais simpática? A segunda está bem mais simpática, né? Está bem mais fácil da gente manusear essa equação do que essa. É nesse sentido que a gente faz uma substituição, para ficar mais fácil o manuseio da equação e você conseguir resolvê-la mais facilmente. Então, vamos resolver. Bom, conforme você está observando, essa equação aqui agora, em seu primeiro membro, possui 3 parcelas e as 3 parcelas têm um fator y. Opa, então vou colocar o y em evidência. Então, y, abro parênteses, y ao cubo dividido por y vai dar y ao quadrado, menos 3y ao quadrado dividido por y vai dar 3y, menos 18y dividido por y vai dar 18 igual a 0. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui agora é o seguinte, um produto de 2 números. Olha, um número, 2 números e o resultado está dando 0. Se o produto de 2 números reais está dando 0, não tem jeito, um deles tem que ser 0. Então você escreve assim, ó, y igual a 0 ou y ao quadrado menos 3y menos 18 igual a 0. Resolvendo essa equação aqui, por soma e produto, só para a gente ganhar um tempo, pessoal, a gente vai obter 6 e menos 3. A soma dá o b com o sinal trocado e o produto dá o c. Pronto. Acabou o problema? Não. Isso aqui são os valores de y, na verdade. São os valores de y. A fim de determinar x, você volta na convenção que você fez. Olha, y igual a 0 implica em log de x na base 0,5 igual a 0. Então, definição de logaritmo, o x vai ser 0,5 elevado a 0 e 0,5 elevado a 0 dá 1. Primeira solução, x igual a 1. Agora, y igual a 6 implica log de x na base 0,5 igual a 6. Definição de logaritmo, x vai ser 0,5 elevado a 6. Só que o 0,5 é o meio.
elevado a 6. E 1 meio elevado a 6 é 1 sobre 64. Pronto, já é a segunda solução. Bom, agora y igual a menos 3 implica log de x na base 0,5 igual a menos 3. Ou seja, novamente por definição, o x é 0,5, que é 1 meio elevado a menos 3. E 1 meio elevado a menos 3 é 2 elevado a 3, que é 8. Pronto, aqui estão as 3 soluções. Satisfazem a condição de existência? Satisfaz. Assim sendo, a solução dessa equação logarítmica vai ser quem? Colocando em ordem 1 sobre 64, 1 e 8, né? 1 e 8. Pronto, tá aí o conjunto de solução.